Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, todos aqueles que têm nos acompanhado, né, desde o princípio, e também quem porventura esteja tomando conhecimento agora do nosso trabalho, né, a saber, né, estamos estudando a obra A Gênese, segundo a doutrina espírita, né, a Gênese espírita. Então, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos à nossa videoaula 10. Isso, a nossa 10ª videoaula. E hoje eu gostaria de começar, depois dessas boas-vindas, começar com, de novo, a sessão Mea Culpa, né? Algumas falhas que têm ocorrido ao longo acho que nas 2 últimas aulas, e acredito que a partir dessa esse erro vai ser consertado. Vocês já devem ter percebido que no início de cada vídeo aparece no canto esquerdo inferior o título da aula, né? E equivocadamente o título da aula tem associado ao número da aula. Por exemplo, na aula passada, a aula 9, né? Apareceu no canto inferior esquerdo da tela como se fosse o capítulo 9 que nós estivéssemos estudando. E se eu não me engano, na aula anterior àquela, a aula 8, apareceu como se nós estivéssemos abordando o capítulo 8. Isso é um engano, tá? É um erro e será consertado já a partir dessa aula 10, que com certeza não abordaremos o capítulo 10, pois estamos ainda no capítulo 3 do livro A Gênese, né? Talvez esse tenha sido o erro mais grave, por assim dizer. Eu gostaria de pedir desculpas, né, por certos inconvenientes que vez por outra ocorrem, né, nos meus vídeos. Entendam que eu não faço essas gravações de nenhum estúdio, eu não estou em nenhum estúdio, eu estou na minha casa, na minha residência. E que não é um ambiente tão controlado assim. Então, portanto, às vezes nós compartilhamos o ambiente com latido de cachorro, às vezes um vendedor ambulante impertinente bate palma ou passa em frente da casa, um caminhão pode passar, uma ambulância, enfim, todas as coisas e eventos que podem ocorrer no dia a dia de qualquer residência. Então eu peço desculpas a vocês por alguns ruídos, às vezes, tempestuosos que possam preencher os espaços audíveis das nossas conversas. Por outro lado, né, alguém poderia até suscitar, não é? Mas no processo de edição isso pode ser suprimido. É verdade, existem técnicas, a tecnologia atual permite que se retirem esses ruídos. Por decisão minha mesmo, eu pedi que não fossem retirados por questão de pureza mesmo, por deixar bem claro, por deixar registrado e, de certa forma, até documentado o momento que eu estou vivendo, o momento no qual eu estou me expressando, e que esteja contido neste momento e neste ambiente tudo aquilo pelo qual eu passo, pelo que eu vivencio, pelo que eu percebo. Eu penso que, de maneira que talvez não seja tão inteligível por todo mundo, mas para mim isso significa muito. Todo esse acúmulo de características, de informações, de dados, isso constrói de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito, por que não dizer pessoal, mas isso sim me é construtivo. De qualquer forma, como provavelmente pode desagradar a alguém, de coração eu peço as minhas desculpas. Então, vamos ao início, né, da nossa videoaula, por assim dizer.
Então, hoje, dando continuidade ao capítulo 3, então, de novo, que fique bem claro, nós estamos estudando o livro A Gênese, estamos no capítulo 3, e no capítulo 3, que é a origem do bem, é o bem e o mal, o título do capítulo 3 é o bem e o mal. E o capítulo 3, ele aborda os seguintes assuntos: a origem do bem e do mal, que já vimos, né? E hoje nós veremos, dando continuidade, veremos o instinto e a inteligência. Então, hoje veremos esse item, o instinto e a inteligência, que é um assunto importantíssimo, é um assunto de uma preponderância enorme, de um significado importantíssimo, porque o instinto e a inteligência, ele começa a abordar, ele começa a falar de maneira muito clara sobre o comportamento humano. Isso. Como é o nosso comportamento? Por que nós agimos como agimos? Por que tomamos as decisões que tomamos? Enfim, e é um assunto, claro, complexo, é um assunto infindável, é um assunto que requer, é um assunto multidisciplinar, porque envolve neurociência, envolve psicologia, envolve filosofia, antropologia, biologia, biogênese, envolve religião, enfim, pode-se dizer que a explicação do comportamento humano, ele demanda uma gama disciplinar enorme. Claro que não é objetivo da obra específico, não é o nosso objetivo finalizar, dar termo, né? Dar fim ou dar como ponto patente vencido e terminado esse assunto, mas nós iremos tecer, através do item o instinto e a inteligência, bases argumentativas para que nós possamos chegar a uma conclusão sobre os auspícios da ciência espírita, que ela é muito clara e muito assertiva no tocante à explicação acerca do nosso comportamento. Então, esse é o objetivo. Para quem quiser posteriormente, ou mesmo durante a aula, né, acompanhar os textos, né? Tudo que eu falarei hoje, a base textual do livro A Gênese, está então, repetindo, no capítulo 3, e vai dos itens 11 ao 19. Exatamente, dos itens 11 ao 19 é onde está o assunto de hoje. Então vamos lá. Instinto e inteligência. Grosso modo, né, essas duas características do nosso pensar e do nosso proceder, elas parecem antagônicas, né? De um modo geral, ou vista assim à distância, parecem serem forças antagônicas, né? Instinto e inteligência. Muito mais até, parece uma ser a antítese da outra, né? Até porque o que é o instinto? Grosso modo, numa visão bem simplista, instinto é tudo aquilo que realizamos automaticamente. É tudo aquilo que realizamos sem pensar. É tudo outro sim que realizamos puramente. Porque no instinto puro, ele não há moralidade, pelo simples fato de não haver raciocínio, não haver uma inteligência, pelo menos não uma inteligência consciente. Pode até haver, aliás, as demonstrações físicas e materiais nos mostram que há sim uma inteligência embutida, subjacente no processo de instinto, né? Mas não é uma inteligência racional, não é uma inteligência que parte instintivamente, que parte, aliás, como origem do nosso raciocínio imediato. Por exemplo, o exemplos de instinto, por exemplo. Exemplos de instinto.
Na criança, por exemplo, no desenvolvimento da nossa vida, desde que encarnamos aqui na Terra, né? E nas primeiras fases da nossa vivência, na primeira infância, podemos dizer que vivenciamos basicamente o instinto. É pelo instinto que buscamos o peito da mãe para mamar e obter o alimento. É por instinto que aprendemos a chorar e assim conseguirmos a atenção e atrairmos para nós mesmos uma certa proteção. É por instinto que todos os nossos sistemas fisiológicos funcionam, ou seja, o funcionamento do aparelho digestivo, só para citar um exemplo, o funcionamento do aparelho digestivo, como todos os outros sistemas do nosso corpo, ele é instintivo. Nenhum de nós precisa raciocinar a digestão para que o nosso aparelho digestivo processe os alimentos. Só para citar um exemplo, quando você consome uma maçã, uma simples maçã, o nosso sistema digestivo, bioquimicamente, ele executa aproximadamente 20 equações químicas. Já imaginaram se nós tivéssemos que pensar em cada um desses processos químicos? Eu provavelmente morreria de fome. Todo esse processo ele é feito instintivamente. O inspirar e o expirar. Ninguém fica raciocinando, eu tenho que inspirar agora. Não, agora eu tenho que soltar o ar. Não, chegou a hora de inspirar. Não, agora é a hora de expirar. E quando nós estamos dormindo, que continuamos respirando, então o processo de respiração é um processo instintivo também. Aliás, todos os, de uma maneira bem mais, de uma maneira neurológica agora, todos os fenômenos envolvendo as atividades simpáticas e parasimpáticas são fenômenos instintivos. E como isso faz parte da nossa vida desde que nós nascemos, aliás, até antes de nós nascermos, até mesmo na fase embrionária, e nos acompanha na adolescência, no desenvolvimento, na vida adulta, na velhice e até o nosso último hausto de ar na encarnação, pode-se dizer de uma maneira muito clara que o instinto e a inteligência, eles andam, de certa forma, simbioticamente conosco. Mesmo na fase adulta, nós, claro, que abandonamos um pouco, aliás, um pouco não, abandonamos muito o instinto e agimos mais pela inteligência. Pelo menos esse é o projeto, né? Deveria ser assim. Infelizmente, a atitude de muitas pessoas demonstram que a inteligência não é usada, mas isso é outra história. Mas mesmo usando a inteligência nos momentos mais significativos de uso da inteligência, que é no processo criativo, né? Quando se cria, seja lá o que for, uma música, um poema, quando se resolve uma equação matemática, quando se processa sobre sentimentos, emoções e quando se resolve mudar para melhor, quando, no caso da doutrina espírita, é tão falada reforma íntima, né? Quando resolve se melhorar moralmente, claro, esse é talvez... Esses fatos que eu descrevi sejam talvez atributos máximos da inteligência. Mas mesmo assim, aspectos instintivos continuam a nos acompanhar. Nós, quando estamos andando, por exemplo, voltando ainda a falar nos aspectos de instinto, o andar é um fato instintivo. Nós andamos automaticamente, ninguém fica pensando, agora eu tenho que pegar o pé esquerdo e colocar à frente, agora eu devo parar o pé esquerdo porque o pé direito é que deve ir à frente e assim eu caminho. Ninguém caminha desse jeito, você anda automaticamente sem pensar no fato de que você está andando.
Então, pelo menos fisiologicamente, o instinto, ele nos acompanha durante a nossa vida inteira, podemos dizer. Mas não é tanto no aspecto fisiológico que reside o nosso objetivo principal de abordar esse tema. Lembrem-se que eu falei que o principal objetivo da abordagem de instinto e inteligência é tentar explicar o comportamento humano, por que nós agimos como nós agimos. Então, dando início a essa explicação, andando entre mentes por todas essas nuances que nós já abordamos aqui, vamos lá, no item 11, Kardec começa com uma pergunta muito interessante, né? Ele começa assim: qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar? Ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Uma vez que o instinto ele alude ao automatismo. Será que realmente o instinto ele é totalmente automático? Portanto, se ele é totalmente automático, ele é totalmente orgânico, ele é totalmente material? Ou há algo de espiritual nisso? Ou há algo de decisão consciente sobre isso, com relação a isso? E aí eu queria comentar um detalhe que parece bobagem, mas assim, não vamos confundir. Algumas pessoas confundem instinto com intuição. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Tem muita gente que diz assim, por exemplo, você tem que tomar dentre dois caminhos, A e B, você segue um caminho, em certa altura o caminho bifurca, e você tem que tomar a decisão, caminho A e caminho B. Muitas vezes nós dizemos, minha intuição diz que eu não devo ir por aí, ou devo ir por ali. Isso, na verdade, é intuição, não é instinto. Ou será que o instinto age também nesses momentos? Bom, vamos tentar analisar. Vamos ver o que Kardec nos diz a respeito disso. Kardec continua escrevendo assim, olha só. Primeira definição que ele dá de instinto é: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Então, o que nós já falamos, né? Os atos instintivos, eles são automáticos. A criança que busca o peito da mãe para mamar, a criança que busca também a proteção dos pais, à medida, por exemplo, dos atos reflexos, o medo instintivo que nós sentimos assim quando estamos em lugar desconhecido, quando adentramos um ambiente na completa treva, vem aquele medo, vem aquela sensação de cuidado, que é óbvio. Eu estou entrando num lugar ou num ambiente em que eu não conheço, eu não sei o que tem ali, e aí vem aquele sentido de fica em guarda, fica em alerta, põe todos os seus 5 sentidos em receptividade máxima. E isso realmente nos preserva do perigo, nos conserva de acidentes e nos evita, às vezes, até atos temerários. Então já segue aí uma talvez a mais imediata consequência e utilidade do instinto. Já fica bem claro aqui que o instinto, talvez não fique bem claro, tudo bem, mas nós vamos chegar já à conclusão de que o instinto, na verdade, é algo bom, uma vez que ele existe para conservação, para a lei de conservação. Lembram da lei de conservação, abordada lá no Livro dos Espíritos? Pois bem, o instinto que carregamos em nós é a marca indelével do nosso senso de conservação, da lei de conservação. No item 11, Kardec termina assim. Kardec conclui no item 11. O homem, só no começo da vida,
O instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. Então, Kardec conclui, né, o item 11 com aquilo que nós já falamos, né, com relação aos eventos simpáticos e parasimpáticos, a saber, o movimento sistolítico e diastólico, né, o contrair e a distensão do músculo cardíaco, do coração, o abrir e fechar das pupilas em função do nível de luz ambiente, o ritmo do respirar, coisas muito instintivas. Quando nós corremos, o corpo humano precisa de mais energia. Nós obtemos energia através da queima do açúcar que nós retiramos dos alimentos. Mas para a queima do açúcar, para a queima do glicogênio armazenado em moléculas de ATP no nosso fígado, nós precisamos de mais oxigênio. É por isso que quando nós corremos, nós ficamos ofegantes. Nessa ofegância, nós respiramos mais, com mais frequência, trazendo mais oxigênio para dentro dos pulmões. Esse oxigênio distribuído na corrente sanguínea provoca a queima de maior quantidade de açúcar, liberando mais energia muscular para que possamos correr. Observe, então, que o instinto é inteligente de uma maneira muito mecânica, de uma maneira muito providencial. Observe que o instinto realmente ele vem para a nossa conservação, como também para a utilidade de muitos aspectos na nossa vida em que nós necessitamos. Então veja aí, já temos duas características importantíssimas do instinto: conservação e providência. Bom, no item 12, Kardec escreve assim: a inteligência se revela por atos. Agora ele já vai abordar a inteligência, né? Que supõe-se o oposto do instinto, né? A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestável um atributo exclusivo, é incontestavelmente um atributo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. Incrível, né? E é verdade. É muito fácil distinguir inteligência de instinto. Instinto ficou claro, é automatismo. Inteligência não, é raciocínio. Tomar dois caminhos. Nós temos aí a ação tanto da... Você se depara diante de dois caminhos possíveis e precisa tomar um. Observem que tanto o instinto quanto a inteligência estão presentes na tomada da decisão. O instinto lhe preservando de perigos, o seu cérebro, o nosso cérebro munido de todos os seus neuroreceptores, vão analisar as condições ambientais de ambos os caminhos. Será que um é mais seguro do que o outro? Porém, entra a inteligência. Entra a inteligência que nos diz: mas eu preciso seguir por esse caminho e não pelo outro. Eu desejo percorrer esse caminho. Observem, já vamos começar a entender, e isso é muito importante para a conclusão do nosso assunto, que a inteligência está muito ligada a desejo. Muito ligada a desejo, porque requer raciocínio. Eu preciso, eu quero fazer isso. Muitas vezes não é o certo, muitas vezes não é o correto. Quando nós evoluímos mais ainda, aí sim o nosso desejo será sempre para o certo. Seja como for, o desejo para o que é certo ou para o que é incorreto, o desejo é inteligente, ele vem do pensamento. E o instinto não é automático. Se no automatismo, se no instinto não pensamos, a inteligência nos
com vida, e ela é talvez a expressão máxima do raciocínio, né? Do raciocínio. Então, Kardec continua aqui, ó. O instinto, olha só, o instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. De fato, né? De fato, primeiro, se o instinto nós entendermos como ato que concorre para a manutenção dos nossos sistemas, se entendermos o instinto, aliás, como um agente para a conservação, lei de conservação, então com certeza ele é sempre seguro, ele é sempre bom. A questão é, mas é de praxe usar sempre o instinto? Agimos sempre pelo instinto? Claro que não, né? Aliás, nesse momento, eu acho que já vale a pena nós nos lembrarmos de um detalhe. Nós somos espíritos encarnados. Todos nós aqui somos espíritos encarnados. Por sermos espíritos encarnados, nós vivemos uma dualidade. Nós somos submetidos à matéria e somos espíritos. O que isso quer dizer? Sofremos influência das duas realidades, por assim dizer, ou dos dois mundos. Sofremos influência da matéria e sofremos influência do espírito. Sofremos influências do mundo material e sofremos influências do mundo espiritual. E aí nós ficamos nessa gangorra, ficamos nessa balança. A quem daremos mais garrida, né? A quem daremos mais ouvido? Ao mundo espiritual ou ao mundo material? Durante a nossa primeira infância, durante os primeiros instantes, quando reencarnamos, infância, adolescência e pós-adolescência, até atingirmos a fase adulta, o aspecto material é mais preponderante, com certeza. Na infância é só materialismo. A nossa infância é comer, fazer cocô, urinar e chorar. E jogar coisas no chão e fazer barulho. Essa é a vida da criança. E rir, chorar, exibir todas as suas sensações. Vamos atingindo a adolescência, sofremos. Quem não lembra aí dos seus períodos de adolescência, né? Sofremos a ação bioquímica dos hormônios, que nos fazem aparecer as características sexuais secundárias, o amadurecimento glandular, ósseo, muscular. Vamos construindo em nós mesmos desejos, construindo em nós mesmos vícios, vamos querendo experimentar o mundo. Isso tem um ápice, pelo menos a curva natural, quando começamos a maturidade máxima e vem o período de decadência, as coisas materiais vão ganhando menos importância e vamos admirando mais as coisas espirituais, as coisas por muito tidas como abstratas. Vamos dando mais ênfase a sentimentos do que coisas. Vamos dando mais importância ao que aprendemos do que ao que fazemos. Muito embora o que fazemos nos leva a aprendizado. É uma eterna luta consigo mesmo, é a boa luta, é o nosso processo evolutivo. Por favor, essa curva que eu acabei de tecer é uma curva genérica. Cada caso é um caso, cada indivíduo traça a sua própria curva. Indivíduos existem que desde a mocidade já exibe um afastamento da matéria e uma aproximação de valores espirituais notórios. E existem seres humanos idosos que ainda agem como adolescentes, que ainda têm desejos de adolescentes, que ainda têm vícios e loucuras da adolescência. Então tem situações para todos os casos, tem personagens, tem pessoas que vivem os mais variados personagens nesse teatro intrincado, complexíssimo e infindável que é a vida humana. Mas, continuando aqui, né, no nosso termo, olha só,
Estamos agora fazendo, acho que já ficou claro, né, o que é instinto e o que é inteligência. Instinto, automatismo. Inteligência, raciocínio individual. Vamos tentar definir por enquanto dessa forma, tá? Claro que definir inteligência não é algo tão simples, né? Cada um pode ter a sua. Para mim, inteligência, se alguém me pedir para definir o que é inteligência, eu diria, sem dúvida alguma, que inteligência é a capacidade de resolver problemas e a capacidade de criar. Para mim, é a definição mais altiva de inteligência. Repito, a capacidade de resolver problemas e a capacidade de criar. Isso é, para mim, inteligência. Mas então, nós falamos muito, aliás, dos aspectos humanos do instinto, né? Mas todos os animais, eles agem por instinto também. Os filhotes que também buscam o peito da mãe, os pássaros que fazem os seus ninhos no lugar correto para se proteger das intempéries da natureza. E não é algo de raciocínio, porque eles fazem isso como faziam há milhares de anos. O João de Barro faz a sua casinha de João de Barro como ele fazia há 100 anos atrás, como ele fazia há 300 anos atrás. Então ele faz por uma força instintiva. Então é bom lembrar que o instinto ele é compartilhado por todos os seres orgânicos, não necessariamente, aliás, não exclusivamente os seres humanos. Todos os organismos vivos compartilham de um certo nível de instinto, que, claro, vai variar, obviamente, de espécie para espécie. Então, no item 12, Kardec continua, né? Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ele, né, o instinto, é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua? Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. E aí Kardec nos convida nesse momento a raciocinar qual a origem do instinto. E aí esse texto de Kardec é exatamente para isso, para nós começarmos a raciocinar acerca da origem do instinto, de onde ele nasce. O instinto, ele realmente é orgânico? Ou ele é espiritual? Ou ele é um misto dos dois? Ou, dependendo da nossa fase da vida, ele tem origem material e, quando nós evoluímos na matéria, ele passa a ter uma vida, uma origem agora espiritual? Ou ele fica mesclando os nossos próprios padrões de inteligência? Será que eles eles possuem aspecto de mistura? Será que a nossa inteligência, mesmo a inteligência criativa, mesmo a inteligência de resolução de problemas, ela usa o instinto também? E aí, sutilmente, Kardec já nos convida a pensar: é a inteligência também, na verdade, um planejamento da providência divina? Vamos amadurecer isso. No item 13, a partir do item 13, Kardec começa a tecer ideias ou sistemas que tendem a explicar o instinto e a inteligência. E o primeiro sistema que ele nos mostra é o seguinte, olha só. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Então, segundo esse sistema, ou segundo essa hipótese, instinto e inteligência, então, seria a mesma coisa, possuem a mesma origem, apenas num dado momento, o que é instinto evolui para a inteligência.
é incompatível, né? Esse sistema, essa hipótese, ela é incompatível com a realidade, visto que nós acabamos de comentar. O instinto, ele sempre nos acompanha durante a nossa vida, nos automatismos. Tem muitos atos da nossa vida que são atos autônomos, são o simpaticismo e o parasimpaticismo, como eu falei. Então, por isso, essa teoria de cara por base, ela já não tem consistência de veracidade. Inclusive próprio Kardec escreve depois assim, ó, se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência. E assim, alternadamente, a cada acesso, o que não é admissível. E aqui, né, Allan Kardec faz um paralelo, né, no processo de loucura humana, né, quando o homem, mesmo adulto, dotado de razão e de inteligência, ele age com selvageria, principalmente, vamos dizer assim, para simplificar as coisas, nos processos de autodefesa, onde ele abandona toda a razão e o que vem é o instinto de sobrevivência, né? O que o leva a fazer coisas que, no estado de racionalidade, o ser humano não faria. E quando passasse essa crise e o ser humano pudesse voltar ao seu estado de racionalidade, ele abandonaria o instinto e vivenciaria totalmente a inteligência, né? Nessa hipótese, inteligência e instinto seriam comutáveis, ou seja, seriam mudados de acordo com os nossos processos de crise. Quanto a isso, Kardec escreve: aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. E aí ele cita o exemplo que já falamos do caminhar, né? A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato de inteligência. E aqui Kardec se leva àquela conclusão que nós já tivemos. Lembra da estrada bifurcada? O fato de andar, a mecânica do caminhar é instinto. Mas a decisão de para qual caminho, qual estrada você vai tomar é pensamento, é inteligência. Eu não calculo, pelo menos não conscientemente, que é o fato de andar. É o fato de movimentar. Isso é puramente neurológico, e muscular e esquelético. Mas o caminho que eu devo tomar, aí não. É um ato pensado. Eu raciocino. Eu coloco muito mais variáveis subjetivas. Tem objetivos, tem desejos que me levam a ir pelo caminho A ou pelo caminho B. E olha que aqui eu estou falando puramente de caminho físico mesmo, estrada. Bom, no item 14, Kardec nos coloca uma outra hipótese. Essa é até um pouco engraçada. Mas vamos lá. Outra hipótese que, em suma, se conjuga perfeitamente à ideia da unidade de princípio, resulta do caráter assistencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Então, aí, na verdade, essa hipótese é que, na verdade, o que nós chamamos de instinto seriam impulsos dados pelos nossos anjos da guarda. Na verdade, o que nós chamamos de instinto seriam características provocadas. A gênese desse instinto seria de espíritos, os nossos espíritos protetores, nosso anjo da guarda, e cada um tem o seu, e eles nos acompanham a vida inteira. Então, essas inteligências é que seriam responsáveis por esses instintos, uma vez que... Qual é o argumento, qual é a base argumentativa para isso? Primeiro, é que os instintos são mais evidentes e proeminentes na primeira infância, que é quando realmente precisamos de mais ajuda, que é quando realmente temos a possibilidade de sofrermos mais acidentes, é quando realmente estamos mais frágeis.
Esse é o principal argumento. E à medida que nós vamos crescendo, é claro que o instinto consciencioso vai dando lugar, né, ao raciocínio e à inteligência, né? E aí ele diz aqui, ó, sabe-se agora, continuando o embasamento dessa hipótese, né? Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sobre a ação desses eflúvios. Então, como eu já falei, essa hipótese afirma que toda a nossa carga instintiva advênia desse subjetivismo, né? E Kardec termina o item 14 da seguinte forma, muita atenção. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, se-lo-ia de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força, inteligência protetora, supletiva da insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem que aquela compeliria a fazer inconscientemente para seu bem, o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma, que é de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se providencialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos, para os ébrios. É mais veraz do que se supõe esse ditado. Aquele Deus outro não é senão o espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando de sua própria razão. Eu me lembro, eu já ouvi muito isso durante a vida. Olha, o bêbado atravessa ali a Bezerra de Menezes, com toda a Avenida Bezerra de Menezes, né? O bêbado atravessa. Bezerra de Menezes é uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa cidade de Fortaleza, né? Se por acaso alguém de outros lugares estiverem assistindo, né? Então, eu era jovem e dizia, olha, um bêbado atravessa a Bezerra de Menezes e não acontece nada com ele. Ele deve ter um anjo protetor aí, deve ter um gênio. Bom, gente, com certeza a providência divina não vai esquecer os que têm menos capacidade ou os que estão momentaneamente tolhidos da sua racionalidade. De fato, quando se entende verdadeiramente a providência divina e a despeito do nosso livre-arbítrio, é óbvio que Deus não desampara, principalmente através da providência divina. Deus não vai desamparar a ninguém. Mas daí, colocar seres com o objetivo único de servir de apoio, de cajado, o cajado, entenda, um símbolo, né? De guia para as pessoas, isso não, bom, pelo menos eu não enxergo isso assim, não me cai bem, eu não vejo muita lógica nisso, e o principal argumento é muito simples. Se o produto do instinto, se a origem do instinto fossem inteligências outras, por que o instinto ele é sempre igual? Por que o instinto não varia? Porque, olha só, nessa hipótese postulada aqui pelo Kardec, é só uma hipótese, claro, o instinto é o produto, é o resultado da proteção de uma outra inteligência. Mas as inteligências, sejam elas quais forem, elas são inteligências individuais. Portanto, se assim fosse, o instinto deveria variar de pessoa para pessoa. E nós sabemos que, por exemplo, no exemplo da criança que busca o peito da mãe, todas elas fazem isso igualmente. Pode ser uma criança brasileira, pode ser uma criança alemã, pode ser uma criança porto-riquenha, pode ser uma criança indígena, pode ser uma criança aborígene, pode ser uma criança neozelandesa. Ela busca o peito da mãe do mesmo jeito. Os movimentos sistolíticos, diastólicos, o inspirar e o expirar, o modo de andar é sempre utilizando a mesma mecânica.
o que deixa, pelo menos para mim, muito claro que o processo instintivo ele possui origem, óbvio, claro que providencial, há um planejamento, até porque o instinto ele concorre para o bem, mas eu não penso que ele seja pessoal, embora de uma inteligência secundária, né? Eu penso que ele realmente não vem do espírito secundário ou terciário. Olha só o que Kardec, o próprio Kardec refuta realmente essa ideia, quando ele diz já no item 15, nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que cessam logo que a inteligência o substitui. Olha o que é essa unidade de vistas? É a igualdade sobremaneira instintiva praticamente em todos os seres. E aí ele continua ainda no item 15, né? A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Olha só, realmente, né? A propósito, até Kardec nos lembra aqui que os padrões de instinto, na verdade, não são nem só nos seres orgânicos superiores, o reino mamífero, as plantas exibem instintos também. As plantas procuram involuntariamente onde tem sol, as raízes crescem para onde tem água, ela se enverga o caule a caminho da luz, ou seja, por instinto. A planta não raciocina, é ali que está a luz, ou então é ali que tem um lençol freático e eu vou crescer para ali. Não, instintivamente, através de uma série de sinais neurais, até os vegetais exercem as características do instinto. Tá? Bom, dando continuidade ainda no item 17, olha só o que Kardec escreve. Não se nos deparando, olha só que coisa incrível, que perfeição, meus amigos. Não se nos deparando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, e isso, gente, está lá no capítulo 2, no item 24, aí no capítulo da providência divina, né? Se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Como isso é verdade, gente? Nos seres que não têm o raciocínio que nós temos, o instinto é muito mais aguçado. As aves sabem e pressentem o perigo de longe e abandonam o ambiente. Roedores, os ratos, quando estão em ambiente, sentem um sinal que são acuados, eles não só transmitem essa sensação uns aos outros e abandonam instintivamente onde estão e procuram um caminho mais seguro. Gatos e cachorros ficam irrequietos em face de algum perigo geológico, né? Na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito lá onde tem aquela placa de St. Andrews que ela pode ruir a qualquer momento.
Todo americano, quase todo americano que mora naquela região, possui animal em casa e ficam observando. Se eles estiverem muito irrequietos, eles já sabem que eles têm esse sentido instintivo que os avisa do perigo. Então observa assim, como Kardec está concluindo aqui, essa natureza providencial de o instinto ser, com certeza, ter origem divina, como um fator de proteção. Quando nós nascemos, por exemplo, nós somos totalmente dóceis, somos totalmente indefesos. E é o instinto que nos impede de engasgarmos com o alimento e morrermos e sufocarmos. É o instinto que nos impede de morrermos à fome. É o instinto que nos faz avisar os nossos pais que estamos sentindo dores através do choro. Então, a natureza providencial do instinto, ela é realmente irrefutável, né? Então, e aí Kardec continua, né? Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro, o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Lembram daquela história do espírito protetor? Há realmente um perfeito, que é a nossa mãe. Em alguns casos, os pais, né? Por intermédio da mãe, aliás, Kardec conclui o item 15, por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. E não só mães humanas, mãe de todas as espécies. Claro, com algumas exceções, mas não vem ao caso ainda, né? E aí, o que é interessante, o item 16, Kardec diz assim, ó, e aí os espíritos não protegem? De forma alguma. No item 16, Kardec completa assim, ó, a missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo do adiantamento da forma por que o desempenharem. Então, de maneira alguma, não está aqui isento o poder protetivo, assim, protetor dos espíritos que levam essa alcunha, mas com certeza ocorre aí uma coadjuvância, ocorre realmente um conjunto de proteção paralela que com certeza nos tem vital importância, né? Olha só. E aqui, olha como Kardec é o bom senso, né? A encarnação do bom senso. Ele mesmo admitindo aqui que todos esses sistemas são teóricos. Olha o que é que ele diz aqui no item 17. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Aderindo a isso, nós temos hoje para explicar. Eu não vou adentrar muito nesse nível, não, mas hoje, para explicar o instinto, o estudo da genética, né, o estudo do próprio gene, que na época Kardec não conhecia, né, hoje, quando se mapeia o genoma de todas as espécies, hoje já se encontram pares de bases, sequências de códons e anticódons que determinam. E aí, via perispírito, né, unindo a genética aos esforços da ciência espírita. Hoje se sabe, por exemplo, quando da ação do perispírito, que o perispírito ele pega a carga informacional dos genes, que estão nos nossos cromossomos, e usam essa carga informacional não só para morfologia, ou seja, não só para formar corpos, mas como também formar atitudes mecânicas, atitudes orgânicas. Então hoje já se sabe que o perispírito, por exemplo, um dos atributos dele
É pegar o que o DNA nos informa e usar isso para controle, usar isso para o aparecimento de algumas atividades que nada mais são do que a aparição desses instintos, a aparição dessas propriedades que são um bem absoluto, que preservam a nossa vida e preservam a vida de todas as criaturas. E como bem Allan Kardec analisou aqui, quanto mais limitada, quanto mais desprovida de inteligência, raciocínio e razão a criatura é, mais influência do instinto, mais influência dessa força protetora a criatura tem. E aí, como conclusão, Kardec nos apresenta uma coisa muito bonita, gente. E agora concluindo com o objetivo que eu falei desde o começo, né? O objetivo de estudar instinto e inteligência é acerca do nosso comportamento, é acerca do que fazemos. Olha só, Kardec escreve com muita propriedade aqui no item 18. Muita atenção. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem, mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como estes últimos, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Bonito, bonito, lindo. Em síntese, quantos de nós ainda hoje tomam suas decisões baseadas nas paixões? Paixões aqui são os gozos, são os vícios, são aquilo de que nos nutrimos materialmente para o nosso prazer. Nosso desejo irrefreável por alimento, não só para nutrir-se, mas por ter prazer pelo alimento. O desejo irrefreável por dinheiro e poder. O desejo irrefreável por dar vazão a todas as nossas sensações orgânicas que nos dão prazer e que nos levam aos exageros. E esses exageros nos trazem doença e sofrimento, como aliás já discutimos na nossa videoaula anterior, né, de número 9. Então, é interessante como Kardec conclui aqui que na infância realmente nós somos só desejo material, é claro, nós estamos começando a entender o mundo e precisamos desses desejos, precisamos dessa materialidade para viver. Em dado momento da nossa vida aparece a inteligência. E essa inteligência, ela nos convida a raciocinar que, por exemplo, o alimento é para nutrir o corpo e fornecer os nutrientes que preservam a vida. E que precisamos de um outro tipo de alimento, este imperecível, que alimenta a inteligência, que é o conhecimento, as artes, a literatura, as ciências, o conhecimento moral, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que nos conduzem, ensinamentos esse, ao caminho correto, ao caminho que nos faz ascender ao alto e a estarmos juntos dos espíritos que já passaram essa fase e estão hoje em outro patamar. É essa inteligência racional, moral, que deve nos fazer abandonar o ser humano
do estímulo, da sensação muitas vezes até perniciosa e exagerada, e abraçar o ser humano novo, mais consciente, que vê o que é mais real do que a realidade que nós experienciamos hoje, que é a realidade do espírito, que é a verdade da vida espiritual. Kardec conclui esse assunto dizendo, no item 19 e último item, o homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual a criança que não deixasse a andadeira e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo e aniquila as paixões somente pelo esforço da vontade podem domar-se. Ou seja, o instinto, ele sempre vai existir. Só que na nossa infância e adolescência e pós-adolescência, talvez o instinto ainda domine. E aí aparece a inteligência, não para anular o instinto, mas para dominá-lo, para irrefreavelmente e incontestavelmente tornar o instinto agora não só para prover a conservação da vida, para sê-la útil em todos os seus aspectos. É a inteligência ganhando a superioridade, é a inteligência sendo o senhor da nossa vida, de uma maneira muito mais clara. Experienciamos hoje, seres encarnados que somos, experienciamos hoje duas dimensões, a matéria e o espírito. Em muitos, quem governa é a matéria. Em poucos, talvez, os iluminados, os conscientes, os que aprenderam verdadeiramente, e esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. É para isso que estamos aqui, dentre outras coisas, para que o espírito prepondere, para que o espírito comande a matéria, e não o contrário. Que a inteligência ponha o instinto ao seu trabalho, ao seu comando. E assim, ambos, instinto e inteligência no comando, conduza o homem ao homem de bem, que está muito claramente explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Beijo no coração de todas e todos. Bem, é só isso que eu desejo para todos nós, e que tenhamos a sabedoria e a inteligência de usarmos sim o instinto que ainda nos acompanha para trilharmos esse caminho que leva a esse tão procurado, tão buscado, inconsciente e conscientemente, do homem de bem. Que Deus nos abençoe a todos.